Nós vamos fazer uma reflexão nessa noite. E o tema é: eu não fazia ideia. Provavelmente esse personagem que eu vou colocar diante de vocês hoje, ele não fazia ideia de como Deus era com ele, de como Deus o amava. Ele sequer sabia quem era Deus. Ele não tinha conhecimento, ele era um idólatra. E a Bíblia começa falando dele, dizendo que Deus era com ele. Mas ele não tinha a mínima ideia disso. E vamos só fazer uma reflexão. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 1, nós vamos ver Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. É este homem que nós vamos olhar. Um homem respeitado, um homem honrado, um homem vitorioso, um homem onde os sírios podiam dormir tranquilo, porque sabiam que eles não seriam atacados. A Síria poderia deitar e dormir com tranquilidade, porque ela sabe que no comando de seu exército existe um homem extremamente preparado, apto, vencedor, temido. No tempo deste homem, o temor, o medo era muito importante. E até hoje, as nações mais poderosas do mundo trabalham, certo? Impondo o respeito através do medo. O que podem fazer com seus exércitos, com suas armas. Eu não sei se você viu, mas o presidente chinês, há um mês atrás, disse que se alguém desse um tiro na China, não daria o segundo, ficaria só no primeiro. Então, os sírios podem dormir tranquilo, porque Naamã está no comando. Ele é o chefe do exército do rei da Síria, respeitado, honrado, um homem apto a fazer muitas coisas pelos outros. Dedicou sua vida, é verdade, para proteger as famílias da Síria, e isso com sucesso, com louvor. Recebeu o reconhecimento de tudo isso, porque não tem nada de errado alguém ser reconhecido porque é bom naquilo que faz. Quando ele passava na rua, ele era alguém que era ovacionado, respeitado. Esse era Naamã, mas ele não fazia ideia de quem ele era e de por que tudo isso estava acontecendo com ele. Preste atenção nesse texto. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Na conotação que colocaram aqui, certo? Do jeito que colocou, fala para mim como é que a gente chama as letras. Não é a tradução, a fonte. A fonte aqui colocou tudo em maiúsculo, mas quando você vai ler, você vai notar que há uma diferença entre o Senhor, que está diante do rei, e o Senhor que dera livramento aos sírios. Quando essa palavra Senhor, certo? Está na sua Bíblia aí, provavelmente ela está em letra minúscula, e essa aqui em letra maiúscula. O texto está dizendo que Naamã, apesar de ser o comandante do exército da Síria, o Senhor, Deus, era com ele. Ele não faz ideia disso, provavelmente. Jamais um capitão do exército do rei da Síria
vai desconfiar que ele tem vitória, que ele é um vencedor, que ele tem êxito, porque Deus é com ele. Ele não imagina isso, a não ser que consigamos levar a nossa leitura até o final. Quando descobrimos que, apesar dele ser respeitado, vitorioso, honrado, o texto termina dizendo que, porém, ele é leproso. Apesar de tudo isso, Naamã é um homem que pode ser visto aos olhos de todos como um vencedor, que ele pode ser respeitado quando passa em seu cavalo, está à frente do exército que ele comanda, mas a vida dele não é sempre assim. Não dá para chegar em casa e dormir de armadura. Em casa, aquilo sai. E quando Naamã chega em casa, ele descobre que, apesar de tudo o que tem feito e de tudo que é perante as pessoas lá fora, tem algo que ele não consegue resolver aos olhos das pessoas, porque muitos de nós somos assim. Aos olhos dos outros, às vezes somos bons gestores, somos boas pessoas, somos pessoas de bem, somos empresários, temos dinheiro, temos isso, temos aquilo. Aos olhos das pessoas de fora, quando passamos, somos bem-sucedidos. Mas quando somos vistos por quem nos conhece de verdade, ou pior, quando somos vistos por nós mesmos, talvez nós não nos achemos tão vencedor assim. Quando olhamos para Naamã, o cargo que ele ocupava dava a ele uma autoridade, uma influência poderosíssima. Porém, o cargo e a influência era lá fora. A armadura de Naamã provavelmente era uma das melhores do reino. Ele é o comandante do exército. Se fere o comandante, de onde partem as ordens, desestabiliza. A Bíblia diz: se fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Então ele tinha uma boa armadura para protegê-lo, provavelmente das flechas, das lanças, das espadas. Suas armas também devem ser as melhores, e elas devem ser temidas pelos adversários. A lança que ele porta, seu escudo, sua espada, seu cavalo, tudo aquilo que ele tem para atacar precisa ser temido. Ele é alguém de influência, é verdade? Ele é alguém de autoridade? Ele é alguém que tem a proteção de seu elmo, de sua estrutura, o poder de suas armas bélicas. Ele também tem seus soldados que podem cumprir suas ordens. Mas nada disso é capaz de protegê-lo de sua lepra. A armadura protege da espada, da lança, das flechas, mas não protege da lepra. Seus soldados podem obedecer ordens para fazer muita coisa, mas não para curá-lo. A influência que ele tem com o rei, que o respeita, é verdade, que o admira, também pode dar a ele muita coisa, mas não pode remover dele sua lepra. Então chega um momento que ele descobre que tudo aquilo que ele tem, que tudo aquilo que ele faz, não é suficiente para dar a ele a coisa mais preciosa: a vida, a cura. Esse é Naamã, é esse o indivíduo. Ele precisa de algo que ninguém pode dar a ele, é verdade. Apesar de tanta coisa, de tanta influência, nada disso é capaz de protegê-lo da lepra. Mas olha que coisa interessante. Coloca o verso 2, 3 e 4. Vai ser rapidinho essa reflexão. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã.
E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Verso 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Preste atenção, porque este indivíduo vai ter uma experiência muito interessante. Deus usa situações e pessoas, às vezes, extremamente improváveis para cumprir seu propósito. Um homem tão influente, tão poderoso, tão bem armado, tão respeitado, tão temido. Preste atenção, ele conhecia as pessoas mais importantes do mundo naquela época. Ele podia pedir audiência com qualquer um, mas ele tem um problema que ninguém pode resolver. E pior, ele é obscuro, ele está por detrás da armadura, por detrás do... Não é uma coisa que se visualiza, dá para esconder. Ele tem muita coisa, mas precisa de algo que ninguém pode fazer por ele. E de onde vai vir a solução? De onde? Quem vai ser o profeta que vai lá? Quem vai ser a pessoa? Não. Deus pega uma menina que é raptada, ela é removida, sacada de sua terra natal, e pega esta menina e coloca para trabalhar na casa do homem que derrotou a sua nação, o homem que a separou de sua família, o homem que estabeleceu o caos na nação cuja qual ela pertence. Como é que seria, ou que deveria estar o coração desta menina? Esta menina vai trabalhar na casa de Naamã. E provavelmente ele já devia ter pedido para ela uma toalha, o almoço, para limpar alguma coisa que estava suja. Ele poderia ter pedido a ela, e deve ter pedido, inúmeras coisas. Mas ele nunca deve ter pedido a ela para ficar curado. Ela é só uma garotinha, uma estrangeira. O que ela pode fazer por ele? Sabe qual é o grande problema, irmãos? Muitas vezes é que o segredo das portas abertas, das coisas grandes que podem acontecer na nossa vida, pode vir na boca de alguém muito pequeno, pode vir, certo, na aparência de alguém muito mal arrumado, com um vocabulário muito ruim, sem muita expressividade, entendeu? E quando isso acontece, muitas vezes nós perdemos a oportunidade. A menina está lá, ele jamais imagina. Por quê? Porque ela era só uma menina, ela era só uma serviçal que está na casa dele. Ele poderia esperar que a vitória dele viria de qualquer lugar, mas menos daquela garota. E ele nunca pediu a ela: que garota é essa, que seu coração é tão bom assim? Que menina é essa, que quer que o homem que venceu a sua nação fique curado? Que menina é essa que é capaz de amar um homem opressor de sua nação? Para mim, a única coisa que essa menina representa é o Evangelho, é a palavra de salvação, que busca salvar a todos, até aquele que não merece. E aqui, Naamã, ela está na casa dele sem muita expressividade, mas ela carrega no seu coração um poder que Naamã jamais conheceu. Ele só não imagina que esse poder está em alguém. Por isso, irmão, deixa eu te falar uma coisa: cuidado com as aparências na igreja, cuidado com as aparências em qualquer lugar. Às vezes o diabo, para enganar você, basta colocar alguém bem vestido, num bom carro, alguém com um bom vocabulário, alguém com uma boa expressão, para te enganar, para te entreter, pelo menos. Não é nem te enganar, é fazer com que você perca tempo. Ele tem dentro da casa dela uma menina poderosíssima.
ela não se veste bem, ela não decide o que come, ela não tem poder nenhum aos olhos humanos, mas ela carrega um poder extraordinário. E ela vai apresentar a ele. Naamã vai ser alcançado pela palavra dessa serviçal, dessa menina. Ela não tem dimensão, do que uma coisa. Tem mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás, eu não estava num período muito bom, não. E a igreja, muitas pessoas me conhecem um pouco melhor. Alguns falaram comigo, né? Pastor, você está cansado, está isso, está aquilo. E eu confesso que eu estava bem. Aí alguém que eu não sei quem é, me manda uma imagem no meu celular. Não tinha foto da pessoa, era só uma picapezinha com um adesivo de uma empresa. Eu não sei quem é aquela pessoa. Mas eu vou falar para você, aquela imagem que ele montou e me mandou, você não está entendendo a força que aquele negócio tão pequenininho, tanto é que eu te salvei, está na minha galeria de foto. E eu falei para Deus, Senhor, se até hoje eu pudesse pensar que não vale a pena ser pastor, hoje eu descobri que vale, porque alguém gastar tempo para construir uma imagem daquela, botar meu rostinho ali e botar a imagem que me enviou, foi um troço que fortaleceu. Essa pessoa provavelmente pode ser vista como pequena para muita gente, mas ninguém até o presente momento fez por mim, pelo menos no momento que eu estava precisando, o que aquela pessoa fez. E eu não sei nem quem é, não faço a mínima ideia. Talvez você esteja aí e saiba exatamente do que eu estou falando. Mas foi algo extraordinário. Por quê? Porque Deus utiliza coisas extremamente improváveis, muitas vezes, para fazer o que Ele deseja. E Naamã está agora vivendo isso. Uma menina está dentro da casa dele e disse para ele: se ele for de onde eu venho, tem um profeta que pode curá-lo. Olha só. Coloca, por favor, o capítulo 5, o verso 9. 5:9. Acompanhe. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Vamos até o 12. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Preste atenção. Ele está confuso. Ele está achando que está em Damasco. Ele não entende que o ambiente mudou. Ele não entende que ele é um herói de guerra em Damasco. Aqui não. Ele não entende que lá ele é o centro das atenções. Para onde ele foi, o centro das atenções é Deus. Ele não consegue, a mente que o levou, certo, para a porta da casa de Eliseu, é a mente de alguém que está acostumado a mandar. É a mente de alguém que está acostumado a ser o centro das atenções. É a mente daquele, certo, que é o que sempre oferece socorro. Então ele está indo para lá. Qual é a expectativa dele?
Quando eu chegar lá, o pastor Eliseu, ele vai vir me receber, porque para o Eliseu é uma honra me receber. Para o Eliseu, eu sou uma grande autoridade, eu sou um homem muito importante, eu venci a nação dele, é bom que ele tenha medo de mim, como todo mundo tem, inclusive o rei cuja casa eu fui, que rasgou a roupa na frente de todo mundo, se humilhando. É com isso que ele está acostumado. Ele não está acostumado a ser transferido de um ambiente onde ele é o centro das atenções, para um ambiente onde ele não é ninguém, onde o Todo-Poderoso é Deus, e pronto, é só isso. Ele está confuso. Então, quando ele vai para a casa do profeta, ele levou ouro, ele levou roupa, ele levou presente, ele levou tudo. O que ele quer é impressionar. O que ele quer é que todo mundo e pense que ele é uma ótima pessoa também, porque ele tem um camelão 2.0, certo? Híbrido. Porque ele está usando um Patek Philippe no pulso. Porque ele está... É verdade. O que ele não sabe é que tudo aquilo que ele tem, para onde ele foi, não representa nada. Então ele se depara numa situação onde o ambiente mudou. E por que o ambiente mudou? Porque lá onde ele dava, era quase tudo do jeito que ele queria. Agora não. Eu imaginei que o profeta ia sair, ia orar ao seu Deus, botar a mão. A cabeça dele tem que ser do jeito que eu quero. E ele vai. Olha como é que o texto diz: voltou-se e se com. Ele vai embora. Ele vai voltar para Damasco, leprosinho, do jeito que chegou. Só que olha o verso 13. Então, mas porém, então, todavia, lembra? Porém, leproso. Agora, porém, ou então, chegaram a ele os caras que foram com ele. Eu gosto disso. De Dotã, onde estava Eliseu, a Damasco, é longe. No tempo em que ele sai para procurar o profeta, quem é que toma conta da Síria enquanto ele está viajando? Não é algo que vai de manhã e volta de tarde, não. Ele precisa fazer duas coisas: deixar gente de confiança e levar gente de confiança. Ele precisa de duas coisas: deixar pessoas corajosas e levar pessoas corajosas. Ele precisa deixar gente que defenda o rei e ir com gente que o defenda. É isso. E se você pensa que isso é fácil de achar, não seja tolo. Uma das coisas que mais nos atinge, muitas vezes, é o fogo amigo. É a bala disparada por gente que está do seu próprio lado e que atira em você pelas costas. Não é fácil. Talvez fosse mais fácil deixar alguém para proteger o rei, porque tem a fortaleza, tem as armas, tem tudo, mas alguém para levá-lo não pode ser qualquer pessoa. Eu não sei com quantos homens ele sai da Síria para ir a Damasco, para ir a Dotã, a Samaria. Eu só sei de uma coisa: se os inimigos da Síria descobrissem que ele está com um grupo pequeno, provavelmente poderia atacá-lo para matá-lo. Então as pessoas cujas quais Naamã leva consigo deveria ter sido escolhidas a dedo. Olhe bem. Então, no texto que nós lemos anterior, ele está indo embora. Mas então,
chegaram-se a ele os que foram com ele e disseram, lhe falaram, certo, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Na viagem que ele fez, não dava para levar todo mundo. É verdade. O Jordão não era um local especial para ele. Um rio próximo da cidade, a sujeira ia para lá, Abana e Farpar, e Abana, rios muito mais limpos, conservados. Eu aprendi uma coisa, irmãos: pare de querer estar em lugares especiais e encontre para você alguém especial que seja capaz de estar com você em qualquer lugar, porque quando você está com alguém especial, qualquer lugar passa a ser um lugar especial. Olhamos para esse texto, os homens chegam a ele está querendo ir embora. Mas como é bom estar com pessoas certas, como é bom casar com a pessoa certa, como é bom ser sócio de uma pessoa correta, como é bom ter a pessoa certa perto de nós, porque os lugares muitas vezes que nós vamos frequentar, podem não serem bons lugares, as situações podem ser das mais adversas. Hoje, eu saí, levantei de manhã, ainda errei na hora, acordei 1 hora mais cedo, querido. Estou só o pó da gaita. Cheguei 1 hora. Na verdade, tinha que chegar 1 hora antes, eu cheguei 2. Para ir à Vitória pregar no aniversário de um amigo, um cara de destino, não é um cara de agenda. Sabe aquele cara, onde ele estiver com você, o lugar fica especial, o ambiente fica agradável, sabe? É assim que funciona, é desse tipo de gente que nós precisamos ter. E Naamã tinha, porque ele escolheu as pessoas certas. Quando ele está desanimado, a Bíblia diz o quê? Que ele está querendo ir embora. Lembra? É melhor serem 2 do que 1, porque quando o frio vier, um aquece o outro, quando um cair, o outro levanta. É isso que está acontecendo. Os homens agora estão dizendo, Naamã, vamos embora. Por quê? Porque Naamã está acostumado a mandar. É ele quem manda. Quando ele recebe uma ordem, vai e lava-te 7 vezes, inverteu a situação. Ele não está sabendo lidar com aquilo. Aquilo está muito confuso, porque o ambiente muda. Todas as vezes que o ambiente muda, as pessoas costumam se atrapalhar. É assim. Mudou o ambiente, as coisas mudam. Foi assim que Satanás atacou Davi, tirando o leão, o urso, o gigante e o rei, e trocando por uma mulher nua. Mudou o ambiente. As pessoas se atrapalham. Vai lá, Moisés, fere a rocha. Eu firo a rocha, sai água. Vai lá, Moisés, fala para a rocha. Bom, por que eu vou falar para a rocha, se da vez anterior eu feri e deu certo? Se deu certo da outra vez, eu simplesmente repito o jeito, porque quando Deus muda a configuração, as pessoas costumam se atrapalhar. Naamã agora está vivendo isso, mas como ele está com as pessoas certas, ele vai levar mais do que foi buscar. E talvez você entenda o versículo agora. Põe o 17. Disse Naamã, se não quer os presentes que eu trouxe para você. Ele queria pagar pela cura que teve. Queria chegar lá na Síria e dizer, o cara me curou, mas eu paguei. Eliseu disse, eu não quero nada teu, até porque não fui eu que te curei. Eu não quero nada teu. Mas ele diz,
se você não quer, se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão o Senhor. Esse Senhor aqui é o Senhor do verso 1. O Senhor que já era com ele, ele nem sabia que o Senhor era, mas agora ele foi buscar a cura. Isso, sua pele agora está normal, está novinha. Mas o que Deus queria não era mudar simplesmente a pele, era mudar o coração. Porque qualquer milagre, meu irmão, que não aponte para Deus, pode ser qualquer coisa, menos milagre. Me perdoe, se o milagre que você viveu aponta para uma santa, ele pode até ter acontecido, mas não pode ser de Deus, porque milagre de Deus só aponta para Deus. É Deus, é para Ele, é por Ele. Preste atenção, ele diz: nunca mais, a partir de agora, este teu servo oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Você pode colocar o verso 18, que ele dá uma explicação que nem era necessária, mas olha o que esse cara fala no verso 18: nisso perdoe o Senhor a teu servo. Isso o Senhor Deus perdoe a mim, Naamã. É isso que ele está dizendo. Porque quando o meu Senhor, e aí se você ler, como eu te disse, está em letra minúscula, entrar na casa de Rimom para adorar, ele encosta na minha mão. Olha só. E aí eu também tenho que me curvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Olha o que ele está dizendo. Eu sou o homem de confiança do rei. Quando esse cara vai adorar, eu acompanho, eu faço a segurança dele pessoal. Quando ele entrar para adorar o Rimom, eu tenho que ir com ele. Então eu vou ter que entrar num templo cujo qual eu não sirvo mais. E muitas vezes, quando ele dobrar o joelho dele e apoiar em mim, eu também vou ter que me posicionar. Mas eu quero pedir perdão, porque mesmo que eu esteja naquela posição, meu coração nunca mais adora outro Deus senão o Deus que eu conheci aqui. Você consegue entender isso? Pastor, o que você está querendo dizer? É muito simples. É que às vezes por fora está muito bem. É que às vezes não dá para ver o que você está vivendo, nesse cavalão que você está andando, nessa armadura bonitona que você está vestindo. Às vezes não dá para notar nesse sorriso, nessa roupa bonita, nessa maquiagem extraordinária. Mas aí, por fora está legal, mas o que tem por baixo? Como é que está você de verdade, hein, Naamã? Como é que está você? Está tudo certinho aí por baixo também? Ou será que quando você tira essa armadura, quando você chega em casa, abre aquela geladeira vazia, quando você vai dormir, aquela ausência de intimidade entre você e seu cônjuge, pare e pense. O propósito dessa mensagem hoje, meus irmãos, é lembrar você que por mais que você não sinta, o Senhor é contigo. O Senhor é o teu Deus. E que muitas vezes o que você precisa é só entender o percurso. É que você tem que se apresentar como quem você é de verdade diante do Senhor e mostrar o que está por debaixo dessa armadura. Ficar atento àquele ambiente e aquelas pessoas aparentemente insignificantes, mas que podem carregar coisas poderosas
para você, como foi o caso daquela menina. É ficar atento, porque às vezes o ambiente muda e você continua agindo como se tivesse no ambiente anterior, achando que as coisas materiais e quem você é vai te conduzir à vitória. Às vezes você está com as pessoas erradas e precisa rever o mais rápido possível isso e ficar atento, porque ele só queria voltar para casa com a pele curada. Ele jamais imaginou que voltaria com o coração transformado. Que no final desse culto agora, nós possamos ir para a nossa casa, refletindo sobre essa mensagem. Leia ela em casa, dá uma olhada. É pequenininha a história desse homem, é verdade, mas nos traz uma mensagem muito poderosa. Eu quero fazer você refletir. Ninguém sabe quando sua vida começou e nem tem noção de quando será seu último dia. A vida, ela é um ambiente que Deus não dividiu com ninguém a seu respeito. Ninguém sabe o dia que chegou nesse mundo. Você sabe o dia que você nasceu, mas você nasceu uma estimativa de 9 meses após você ter chegado. O salmista diz: tu me teceste no ventre da minha mãe, eu ainda era informe e o Senhor já me via. Por isso que para nós o aborto é um assassinato, certo? Porque o texto do salmista diz que mesmo ainda não tendo a forma, ou seja, ainda são aglomeração de substâncias, o texto diz que Deus já sabia quem nós éramos. Então, uma mãe só sabe que está grávida semanas depois. Algumas até mesmo. Tem alguma mulher aqui que descobriu que estava grávida depois de 2 meses, quando já descobriu te amar de 2 meses? Levanta a mão assim. Olha aí. O filho já estava lá. E a desavisada? Porque Deus não avisa quando colocou. Certo? Tem alguém que já descobriu com 5 meses. 5 meses. Dessa daí, menina, escondeu o que deu. Você consegue entender? Atestado de óbito também não dá para ser preenchido previamente, pelo menos no que diz respeito a horário da morte, certo? O médico, até por expertise, aparelhagem, certo? Por manutenção de sinais vitais, pode mandar um recado para a família: olha, gente, não deixe de vir hoje, certo? Porque seu pai, seu filho, não passa de hoje, então venha ver. Mas o médico não pode dizer: olha, dá para chegar aqui até 11h35, porque 11h50 já foi. Porque Deus não divide com ninguém a partida desse mundo. Ninguém sabe, certo? Só sabe que vai. E a morte é um negócio assim sensacional, quase socialista, comunista. Vem para pobre, para rico, vem para todo mundo. Feio, sabia que gente feia morre? Mas bonito também morre. Rico morre, pobre morre. É ou não é? Então, a vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Não faz sentido nenhum, nada,
chega na beira de um caixão e oferece $1 milhão por defunto, e vê com que nível de alegria ele fica, certo? As coisas só valem enquanto se está vivo. Então pare de valorizar quem morreu, ou só depois que. Elogie agora, entendeu? Fala para sua mulher lindona, não tá, mas o nome disso é fé. Ou seja, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ok, olha para esse marido e diz: machão, certo? Tá vendo? Já arrumei uma briga ali de casal. Você consegue entender? Diga para o seu pai: eu te amo. Diga para o seu filho: diga, me perdoa. Diga assim: bom dia, por favor, posso lhe ajudar em alguma coisa? Eu te amo, querida. Dói? Não, aí eu morro para a pobreza do caixão. Não podia morrer, não queria. Foi obrigado, porque ninguém quer ir, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. É ou não é? Essa é a verdade. Então nós vamos precisar entender algumas coisinhas que eu vou passar para vocês em 25 minutos. Me ajude aí, ô moço da mídia. Primeira coisa, a vida é única. Diga assim: única. Única, é isso. Hebreus 9, 27. Coloca na tela. Hebreus 9, 27. Aí eu disse que eu ia desenvolver só a mesma ideia, mas não é o mesmo texto. E como aos homens está ordenado morrerem uma, vindo depois disso por isso que nós não acreditamos em reencarnação. Porque só morre uma vez, segundo a Bíblia, e depois da morte vem o juízo. Então a vida, ela é única, uma só. Você não tem outra oportunidade. Você sabe quantas vezes seu filho vive como neném? Como criança? Como adolescente? Você acha que vai ter outra oportunidade, certo? Com seus pais, além dessa? Pensa num cara difícil. Meu pai, desafiador, falava mal de mim para os outros. Uma vez, foi Beto. Beto falou: pastor, seu pai estava falando, sei lá. Eu falei: vai lá e mete o malho de mim junto com ele. Ele falou: por quê? Eu falei: porque aí ele vai arrumar uma briga contigo. Porque na cabeça dele, ele pode falar mal de mim, mas ninguém pode. E me dava vontade, porque o bicho era carne de pescoço. Mas o velho tinha mais de 80 anos. Se eu arrumo uma encrenca com ele, não dava tempo de consertar. Então eu fazia ouvido de mercador. Uma vez eu cheguei na casa dele, ele estava uma fera, ele morava na casa da minha prima ali. Brabo! Fiquei com medo. Falei: o que foi, pai? E essa mangueira? Mangueira, uma árvore. Eu falei: o que a mangueira fez com o senhor? Ele falou: essa mangueira, rapaz, acabei de varrer a golinha mesmo. Fui lá dentro, voltei, olha como é que tá. Eu falei: pai, quer que corta? Eu nem podia, porque a casa não era minha, mas eu estava querendo ver onde é que ele iria ir. Eu falei: o senhor não envelheceu. Ele queria que as folhas caíssem tudo num dia só, para ele varrer e acabou. Na hora de ir embora, eu fechei o portão, olhei para a mangueira e falei: filha, eu sei que se você pudesse ir comigo, ia. É meu pai, mas se vira. E fui embora. Entende? Porque você não tem outra oportunidade. Entendeu? Outra oportunidade de ser jovem, de aproveitar a vida, de se divertir, certo? De sorrir, de brincar. Você não tem, é só uma vez. Esses dias a senhora era uma garotinha. Olha para a senhora hoje, parece que tomou uma droga. O senhor não tinha barriga, o senhor tinha cabelo. Meu Deus do céu!
Esse dia eu me vi no espelho, só de cueca, eu falei, sai desse corpo que ele não te pertence. Eu falei, Senhor, você consegue entender? A vida passa rápido demais. Você está rindo de mim? Esse pastor é engraçado. E eu não sei que você já foi legalzinha. Certo? Que você já não teve tudo certinho. O tempo está passando. Você está entendendo? A sua vida está indo embora. Porque ela não é só única. Olha o que o salmista diz, versículos anteriores. 90, verso 9. Salmo 90, verso 9. Se aqui a vida é uma única, vamos ver. Salmo 90, verso de número: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos nossos anos como um conto que se conta. A vida como um conto, como uma coisa passageira. Verso 10: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo, se corta e vamos voando. A vida é única, a vida é curta e a vida é rápida. Numa vida única, curta e rápida, você não tem outra chance. Você tem que aprender a viver o mais rápido possível. E entenda uma coisa: sua vida foi entregue a você no ventre de uma mulher. Deus entregou a você. Alguém teve tutela, ou tem até hoje, dependendo da sua idade, mas a vida foi entregue a você, e é você que vai devolver a sua vida. É você. Entendeu? Quem vai entregar depois a sua vida é você. E Lucas 12, 20, coloca por favor. Lucas 12, verso de número 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? O que você preparou? Para quem será? Um dia você vai ter que devolver a vida que Deus te entregou e que confiou a você, certo? E aí esse texto está perguntando: o que você tem preparado, para quem será? Quem? Como? Na hora de devolver, vou devolver para quem? É isso mesmo, luz ou trevas? Para onde? Deus te entregou, mas na hora que você vai devolver, Ele não vai aceitar, a não ser que o que você preparou, a forma que você resolveu viver, foi a forma correta. Então eu vou te dar 7 recomendações. Se você gosta de anotar, certo? Eu te recomendo. Mas eu vou te dar 7 coisas que você não deveria desprezar. Mas qual é a recomendação bíblica para isso? Aí eu vou no Salmo 90, verso 12, um texto usado pela Mary no primeiro culto. Vamos lá? Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é um coração? Ou o que é uma pessoa sábia? Nós vamos entender que você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo.
Você pode estar vivo, mas pode não estar vivendo. Você pode estar casado, mas pode não estar vivendo um casamento. Você pode ter um filho, mas não está vivendo e exercendo uma paternidade. Você pode ter um pai, mas se sentir um órfão. Estar vivo e viver são coisas distintas. O sábio, ele entende que não basta estar vivo, ele quer estar vivendo, ele quer estar tendo experiências, vivendo suas histórias, como Mary disse, deixando um legado. E para isso, rapidamente, eu vou te dar 7 coisas que a vida deveria lhe ensinar o mais rápido possível, para suavizar. Primeira coisa, se você quer viver bem, descubra o poder dos relacionamentos errados. Quanto mais rápido você descobrir o que uma pessoa errada pode bagunçar sua vida, o que uma amizade errada pode causar na sua vida, o que uma sociedade errada pode conduzir para seus negócios, o que um relacionamento errado pode afetar, certo? Suas emoções para viverem novos relacionamentos, para que você viva novos relacionamentos. O salmista, no Salmo 1, eu vou dar um exemplo para cada, verso 1, coloca para mim, por favor. Salmo 1:1, está aí, ó. Põe, por favor. Isso, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aprenda a descobrir o poder de um relacionamento errado. Essa é uma das lições que pode suavizar muito sua vida. Eu estou cansado de ver gente que se enfiou em relacionamento com pessoas erradas e sofrem até hoje. Levaram prejuízos econômicos, prejuízos, emocionais, prejuízos espirituais, porque não entenderam isso. Tem gente que, se entrar na sua vida, destrói. Vou te dar um exemplo. O capitão do barco, do livro de Jonas. Você conhece a história do Jonas, né? Aquele profeta que desobedeceu a Deus. Para fugir da presença de Deus, ele desce até uma cidade marítima chamada Jope. E ali tem um cara, um capitão. Ele conduz uma embarcação que faz ali mais ou menos, na época, Alexandria ali, naquela, né? Jope, aquele porto marítimo ali, ao norte de Israel, pertinho da fronteira de Gaza, e vai até a Espanha. Ele já fez aquilo diversas vezes, até que um dia o tal do Jonas entrou no barco dele. Cara, ele não sabe quem é Jonas. O Jonas tem dinheiro como todo mundo tem. O Jonas simplesmente pagou uma passagem e entrou no barco do cara. E aí, o cara tá bom. Quem é Jonas? Não me interessa. O importante para mim é o dinheiro. Ele tem dinheiro para pagar, então entra. Eu dou a ele acesso à minha vida, pronto. Agora a embarcação do cara inteira, ele perdeu toda a carga que ele foi obrigado a jogar fora para dar mais sustentabilidade ao barco. Perdeu tudo. Ele precisava perder? Não. Tinha algo dentro do barco dele que não deveria estar.
E quem era isso? Esse era o Jonas. Uma pessoa errada dentro da sua família, uma pessoa errada dentro do seu negócio, uma pessoa errada dentro do seu ministério. Colocar uma pessoa errada na sua certidão de casamento. Mas elas são tão importantes para Satanás. Uma pessoa errada é tão importante para Satanás que um filho é capaz de negligenciar os conselhos dos pais, a orientação dos magistrados na escola, o conselho, certo, de familiares com mais experiência. Porque Satanás sabe, se colocar uma pessoa errada na vida de uma criança, se colocar uma referência errada na vida de um adolescente, se colocar uma pessoa errada no lugar certo, é capaz de fazer estragos irrecuperáveis. Então não brinque. Quando alguém chegar na sua vida, melhor do que perguntar quem é você, seria você ter um pouquinho mais de espiritualidade e perguntar na sua cabeça: quem foi que te mandou? Porque bendito é o que vem em nome do, então maldito é o que não vem. Identifique isso. Número 1. Número 2, quer sofrer menos, certo? E viver bem, descubra o valor da sua identidade. Quem não sabe quem é um prato fácil, é massa de manobra. Trocou as cores da estação, acabou com você. Agora você tem que trocar todo o seu guarda-roupa, porque as cores, os modelos, agora mudou tudo, porque alguém estabeleceu tendências. Quando você tem dificuldade de saber quem você é, você vai ser obrigado a se moldar o que as pessoas estão dizendo. Vou te dar 2 exemplos aqui. Mateus 16:13. Mateus 16, verso 13. E chegaram a Jesus as partes de Cesareia de Filipe, e interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Verso 14. Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Isso é o que diziam a respeito de Jesus. Dizia que Jesus era glutão, comilão. Dizia que Jesus tinha demônio, sim ou não? Que ele era um charlatão, sim ou não? Sim. Por que Jesus nunca teve problema com isso? Você nunca viu Jesus discutindo com ninguém sobre isso. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Uma vez, ao ser batizado, ele ouviu uma frase que dizia o quê? Você é meu filho amado. Quantas vezes Deus disse isso para Jesus? Quantas? Uma vez só. Uma vez. E acabou. Mas logo assim que ouviu, a mensagem estava fresca. Foi uma vezinha só. Jesus vai para o deserto. Qual é a frase dita por Satanás 3 vezes no deserto a Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Ué, como assim se eu sou? Se eu acabei de escutar que eu sou. A vida dele foi sendo questionada quem ele era. E é assim comigo e com você. Diga nessa sociedade louca que você é feliz. Diga, ouse falar que você é feliz. Fale.
Sai por aí dizendo: eu sou feliz. E alguém vai falar: ô, para de palhaçada, rapaz. Que feliz, rapaz. Só esse negócio de ser feliz. Você não pode ser feliz. Engraçadinho. Feliz, feliz. Mentira, mentira. Por quê? Porque quando você é feliz, você quebra o sistema. Porque presta atenção, o feliz, eu deixei meu celular lá em cima. Esses dias o cara perguntou, já tem um tempinho já, o garoto me perguntou que número meu celular era. Aí eu falei: meu celular eu acho que é 14. Aí ele falou: você não tem 15 não? Eu falei: não, 15 não, tem 14, é só um, baixo. Mas admiro o senhor, hein? Pastor assim, famoso, celular 14. Aí eu comecei a ficar sem graça, né? Como eu tenho um 14? Eu falei: mas esse negócio de 15 aí faz o quê? Não, 15. Eu falei: Pro, Plus, sei lá. Eu falei: mas o meu liga direitinho. Mas é 14? Pô, aí eu já comecei a ficar. Eu estava feliz com 14. Eu nem sabia que negócio de 15 era mais que 14, só na matemática, mas era um só. Eu nem estava duro, estava só com 14. Aí, e ele começou a me. Mas aquilo começou. Eu falei: então eu vou. Ele falou: já saiu de 16. Pô, aí eu falei: agora se eu compro 15, enquanto mais um infeliz, aí eu estou perdendo de novo. Mas o que o 16 faz? Tira foto, mas eu não sou fotógrafo. E o cara cismou que eu tinha. Eu estou lá com o meu 14. Do mesmo jeito, aquele que me perturbou. Feliz com o 14, mas preocupado. Mas aí eu pensei assim: e o cara do Nokia? Ele nem atende mais, porque se ele aparecer com um troço desse, aí manda um amigo meu, apanhou do bandido. O cara pegou o celular dela e jogou no rosto dela, cortou para ela tomar vergonha. Eu falei: então eu vou continuar com o meu 14. Eu passei uma vergonha pequena. Porque se você fala que você é feliz no casamento, fala, ousa. Chega num salão desse lotadérrimo e diga: meu marido é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu sou feliz da vida com aquele homem. E olha. Mó mentira. Isso aí deve estar passando um período bom. Já as coisas entram no eixo. Não presta para ninguém, não presta para minhas amigas. Alguém presta aí, alguém presta. Então, se você for feliz, você quebra o sistema. Essa é a verdade. E você só consegue ser feliz quando você sabe quem você é. E o dia que você descobre e resolve viver, até se você tentar, o contrário não dá certo. Vou te mostrar agora. Quer ver? Coloca esse texto aí para mim, Santo Varão. Mateus 69, Mateus 26, 69. Nós vamos até o 73. Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Olha, ela nem perguntou, certo? Ela afirmou. Mas ele fez o quê? Negou diante dizendo. O que ele disse? Não sei o que diz. Verso 71. E saindo para fora do vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Não está perguntando, está afirmando. Ele negou outra vez com o juramento: não conheço tal homem. Verso 7:3. Daí a pouco, bom, vamos entender o que está acontecendo aqui. Duas pessoas deram uma identidade para Pedro.
Qual era? Pedro é parceiro de Jesus. Pedro caminhava com ele, sim ou não? O primeiro Pedro disse só aqui? Não. Da segunda vez a mulher afirmou, ele começou a mudar seu vocabulário, começou a perder sua identidade. Aí todo mundo ficou quieto e esperou por um tempo. Que tempo é esse? O tempo para observar Pedro direito. Ficou todo mundo quietinho, vendo como ele se comportava. Então, dentro de pouco tempo, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Quando você não pertence a Ele, você pode dizer que pertence, que vai passar vergonha, porque as pessoas vão ficar de olho em você. Quando você pertence a Ele, até se tentar dizer que não pertence, não tem. Um dos vídeos que fiz aqui na igreja, que viralizou na época, tinha a ver com identidade. Rei Leão. Você deve lembrar. Onde Mufasa, o pai de Simba, morre numa estourada de gnus. Com a morte de Simba, o herdeiro do trono, ou com a morte de Mufasa, o herdeiro do trono é Simba. Mas o tio de Simba, Scar, irmão de Mufasa, anseia a pegar o trono. Então o que ele faz? Vai a Simba e acusa a Simba, que é um menino, né? Um leãozinho. Acusa a Simba e diz que você precisa fugir. Fuja, fuja. Você é o culpado. Simba então foge, encontra um porco e um suricato, Timão e o Pumba, que agora estão amedrontados ao ver aquele leãozinho, e convence Simba de que ele não é leão, e que ele deve viver a vida dissolutamente. Ele então perde a identidade, e ao invés de ser um carnívoro, vai comer larvas, levando pedras e troncos e comendo lagartas. O tempo passa, o macaquinho aparece e diz para Simba: eu sei quem você é, eu conheço você. Ele disse: não, você é Simba, é filho de Mufasa. Ele disse: não, isso é passado. Mas quando ele descobre agora a sua identidade novamente, ele volta lá e assume o que é seu. O tempo inteiro, este mundo pós-moderno está tentando nos moldar ao que eles querem. Não pensem, pensem que pensem. Pensem exatamente o que nós queremos que você pense, da forma que nós queremos que você pense. É assim que funciona. É isso que nós temos visto o tempo inteiro. Ninguém consegue ser feliz se não tiver uma identidade formada. Terceiro, para nós andarmos, me dá aí mais 7 minutinhos e eu termino. Normalmente eu não passo do horário, mas hoje eu vou precisar rapidinho, não vou perder mais tempo aqui não. Filipenses 4:8. Vou dar só os textos, e se você quiser anotar aí depois você. Filipenses capítulo 4, verso 8. Terceira dica que eu quero te dar, que você não deve esquecer, a gente. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
Terceira dica: fuja das informações negativas. Está aí. Se é bom, vamos lá? Ó, se é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se tem virtude, se tem louvor, coloca para dentro. Não tem como ter uma vida saudável ouvindo o que você ouve, lendo o que você lê. Não tem como, não tem como. Não tem uma mente saudável que consiga ver esses reality shows. Não tem como ter uma mente saudável e tranquila vendo programas como essas reportagens. Não existe isso. Por quê? Porque o que está ali não é justo, não é de boa fama. Então não tem como ter uma boa qualidade de vida emocional, não. Você precisa. Isso eu aprendi com o Padre Léo. Tem algum católico aqui nos visitando? Levante a mão, por gentileza. Tem? Isso aí. Lembra dele? Padre Léo? Penda. Padre Léo me ensinou uma coisa numa das suas palestras. Nunca diga, vou assistir televisão. Sempre diga, vou assistir um programa de televisão. Porque quem assiste televisão, assiste o que passa. Quem assiste um programa de televisão, seleciona aquilo que vai assistir. Então pare de ouvir tudo, porque mesmo sem notar, isso interfere demais na sua saúde. E é bíblico. Se não tem todos esses requisitos, não pense nisso, certo? Se tem nisso, pensai. 4. Dê mais importância à sua vida do que à vida dos outros. Quer ir bem? Mateus 7,3. Mateus capítulo 7, verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Deixa eu te falar, está uma pouca vergonha. A vida do outro virou espetáculo. Principalmente os famosinhos. Eles agora filmam eles no hospital. Eles estão no hospital. E com o celular filmando o procedimento. E assim, ó. Aí não dá tempo de viver a sua. Então você quer ir bem na sua vida? Bota a sua vida na frente da dos outros. O texto está dizendo aí, antes de ficar olhando a vida dos outros, aí o que o texto quer dizer, não é só o defeito não, é pare de olhar a vida dos outros e passa a olhar mais a sua, porque fulano engordou, e a senhora que está acabada, o outro que está vivendo desse jeito, o outro está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, o filho do outro e o seu? Você não tem olho para olhar o seu não. Então você quer ir bem, fica de olho na sua. Ela é a mais importante, ou pelo menos deveria ser para você. Eu estou falando porque eu escuto isso. Às vezes a pessoa vem falar mal do outro, eu fico olhando assim, eu falo, não acredito. É que eu sou pastor, eu também não quero brigar com a pessoa para ela ir embora. Mas eu olho para a vida da pessoa, eu falo, não. Eu vou falar para ela, mas aí eu falo, se eu falar para ela, eu sou igual a ela, que ela está falando mal dos outros, e eu sei as besteiras que ela faz. Aí eu vou falar para ela, falar, você não tem nem condição de falar. Então torne a sua vida mais importante que a dos outros. 5, já estou terminando. Crie bem seus filhos. Salmo 127. Coloca aí verso 3. Salmo 127, verso 3. Quer ir bem na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. Se não quiser criar bem filho, eu vou te dar um conselho: não tenha.
Se não quer criar bem seu filho, não tenha. Porque filho mal criado, quando cresce, eis que os filhos são herança e o fruto do ventre, o seu galardão. Verso 4: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Fecha no 5: bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Crie bem seus filhos. Crie bem, primeiro para ser um indivíduo temente a Deus, depois para ser um cidadão de bem para a sociedade. É isso. Primeiro se cria filho para ser temente a Deus. Seu filho precisa saber o caminho do Senhor, os valores do Senhor, que foram vividos por você e não ditos por você. Pode notar, quando você fala o que não vive, seu filho usa o que você vive contra você. Não há coerência entre seu discurso e seu comportamento. Então, quando você vai corrigir seu filho, ele usa contra você não suas palavras, mas seu comportamento. É assim que funciona. Quem cria bem seus filhos, eles são flechas na mão de alguém que vai arremessá-los, que vai atirá-los. Você cria uma geração que vai usar o seu teto como piso. Alguém que não precisa começar onde você começou. Ele não precisa ter você como herói, não. Mas seu filho, no mínimo, tem que ter duas coisas: temor ao Senhor e respeito ao próximo. Se você criar seus filhos pautado nesses dois conceitos, temer a Deus e ser um cidadão de bem, a probabilidade de você ter uma vida mais tranquila é muito grande. Êxodo 30:12, certo? Dos 10 mandamentos, é o 6º, aqui para com vocês: cuide bem de seus pais. Não interessa se ele é grosso, se ele é burro, se ele já fez isso com você, fez aquilo. Ele foi participante, junto com sua mãe, para colocar você no mundo. Talvez não dê para dar a seu pai tanto acesso, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, mas a Bíblia também nos alerta que devemos dar honra a quem merece honra, certo? Mas por menos honrado que seja um pai, uma mãe, eles ainda precisam receber a honra de ter sido participantes, de ter te colocado neste mundo. Isso traz bênçãos de Deus para a sua vida. Por que é que você acha que o único mandamento com promessa é esse? Porque esse seria o que mais geraria problema para as pessoas. A promessa só está nesse, porque Deus sabe o quão desafiador foi ao longo de toda a história relacionamentos entre pais e filhos, traumáticos. E por último, 7º, quer ir bem? Muito cuidado. Levanta a mão todos os solteiros. Solteiros, isso. Levanta a mão assim mesmo. Levanta a mão, sim. Isso. Muito cuidado ao escolher um cônjuge.
Olha, estou terminando. A maior desgraça, tem até fundo. A maior desgraça não é viver sozinho, não. Aliás, as pessoas mais perigosas deste mundo são consideradas aquelas que aprenderam a conviver consigo mesmo. Pode notar. Mas olha, solteiro, escolha direito, examine direito, converse com o ex. Viu um garotinho e tal, gostou do rapaz? Não acredita na internet, não. Até hoje, porque os filtros hoje também estão cão. Inteligência artificial, voz, nego mexe em tudo. Você marca um encontro com Brad Pitt e encontra com Pedro de Lara. Você está entendendo? É um troço assim. Agora vamos aqui. Se você levar a sério e tirar do seu caminho as pessoas erradas, se você descobrir o mais rápido quem você é, se você parar de ouvir esses lixos que estão disponíveis, se você se concentrar mais na sua vida e deixar dos outros. Para quem tem filhos, se você criar bem seus filhos. Para quem não tem filhos, mas tem seus pais, se você cuidar bem de seus pais, sua vida vai ser uma maravilha. Se você souber escolher um cônjuge, aí virou um paraíso. Se não, filho, vai chorar, bebê.